O que seria aromaterapia? Né? O termo é uma prática terapêutica na qual se usam óleos essenciais puros como instrumento de cura. Por que eu digo puros? Porque a partir do momento que eles são extraídos das plantas, ele pode ser extraído das flores, dos caules, das cascas, das raízes. Aí vai depender da propriedade química de cada planta. Quando ele é puro, ele vai atuar de forma absolutamente terapêutica. Quando ele é diluído, ele ainda vai atuar, mas não de forma tão intensa. Porque existem as chamadas essências sintéticas, que são criadas em laboratório e que na maioria das vezes são utilizadas no ramo da perfumaria. Mas aí ele é sintético. Aí ele já não é mais para ser atuado na área nossa das propriedades da saúde. Tá? A aromaterapia ela é considerada uma prática da medicina complementar, potencializa o tratamento de outras modalidades e pode ser usada com tranquilidade se for associada também à medicina ortodoxa, medicina tradicional. Né? Quando é que ela surgiu? Há muito tempo atrás. Já se usavam os propósitos terapêuticos e curadores, já no tempo antigo, e ela se tornou popular a partir de 20 anos atrás, para nós aqui. Mas, em 1928, na França, um químico chamado René Maurice estava trabalhando junto com a família, quando ele sofreu, numa fábrica de perfume, quando ele sofreu uma grave queimadura. E no momento da queimadura, ele precisava de água. E ele correu e mergulhou as mãos em um recipiente que continha ali um óleo terapêutico de uma planta. E a partir do momento que ele mergulhou as mãos ali, para sua surpresa, ele sentiu um alívio imediato. E ele foi ver aonde ele tinha colocado as mãos, qual era o óleo, qual era a planta que estava sendo manipulada ali, trabalhada. E era o óleo essencial de lavanda. Então, ele pode ter achado que teria sido uma coincidência, justamente ter a lavanda próximo a ele no momento de desespero, de queimadura. E foi a queimadura muito grave. E ele percebeu nesse momento que esse óleo era muito mais efetivo em sua composição natural do que os seus substitutos químicos sintéticos ou seus ingredientes ativos isolados. Né? Então a gente precisa saber que cada óleo contém uma combinação de constituintes químicos em uma estrutura única e exclusiva que interage com a química do corpo humano de maneira direta, atuando em certos órgãos ou em o sistema como um todo. Né? E esses óleos, eles têm modos distintos de ação e inter-relação com o corpo humano em 3 campos. No campo fisiológico, no campo farmacológico e no campo psicológico. No campo fisiológico, atua nos sistemas do corpo como sedativos ou como estimulantes, contendo propriedades antissépticas, antibióticas e etc. No campo farmacológico, quando eles penetram na corrente sanguínea, ocorrem mudanças químicas no corpo que reagem com os hormônios e as enzimas, provocando as ações terapêuticas. E no campo psicológico, ou seja, quando eles são inalados, ocorre uma resposta individual específica em ação no estado emocional de resultado antidepressivo, calmante e diversos outros, e também revigorantes. Então, quer dizer, são 3 formas que os óleos essenciais podem atuar na nossa vida. É comum a gente utilizar eles ou nos aromatizadores para inalação, podemos usar no ambiente, como podemos colocar ao redor da nossa aura, podemos colocar por cima da nossa cama antes de dormir. Se a gente vai ler, vai estudar,
está meio cansado, coloca um óleo para focar a mente, em volta ali, na hora que for ler, ajuda bastante. Os óleos podem ser usados na massoterapia, geralmente são utilizados com muita frequência e de forma bastante produtiva e positiva para quem recebe, tanto para quem trabalha, porque acaba inalando o óleo junto, né? Como para quem está ali naquele momento recebendo aquela energia necessária. Ou ela é calmante, sedativa, quando a gente está com um processo de estresse ou com dores musculares, porque eles aliviam a dor muscular, né? Ou também uma massagem um pouquinho mais vigorosa para ativar a circulação sanguínea, para nos estimular e nos revigorar, nos reenergizar. Tá? O estresse, quando não controlado ou bem administrado, ele gera inúmeras doenças conhecidas como doenças da vida moderna, como gastrites, úlceras, síndrome do intestino irritado, colites, TPM, problemas de pele em geral, doenças cardíacas, dores de cabeça, enxaquecas, insônia, depressão e ansiedade. Né? E quais são as melhorias para a nossa saúde? São incontáveis, uma vez que eles têm as propriedades terapêuticas devido aos seus componentes químicos, que vão agir diretamente na nossa corrente sanguínea. Tá? Os óleos essenciais usados na prática da aromaterapia: calmantes, relaxantes, analgésicos, digestivos, antiespasmódicos e estimulantes. Né? Há um tempo atrás, na Umbanda, vocês sabem que preto velho e caboclo geralmente dá o passe com perfuminho. É ou não é? E antigamente, e algumas casas ainda acredito que devem utilizar, usavam muito os perfumes de alfazema e de lavanda. Né? E aqui na casa, desde que a casa foi fundada, nós utilizamos esses aromatizadores. Então vocês recebem duplamente, vocês recebem eles com os florais de Bach e Saint-Germain e vocês recebem com os óleos terapêuticos colocados ali, indicados para cada aroma, que os médiuns utilizam na casa também. Tá? Quando eles são inalados, tá, são potencializadas aqui as energias dos óleos aromáticos junto com as propriedades terapêuticas dos florais. Eles são usados de forma combinada, não aleatória. O aroma tem uma determinada indicação e o floral tem que ter a mesma linha de indicação do aroma, para não dar confusão, né, nas energias das pessoas. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente utiliza o floral junto com o aroma, nós potencializamos essas energias que são espargidas no ambiente. Tá? E que vocês inalam no momento que a gente dá o passe, porque a gente põe na mão, vocês aspiram, né? E alguns médicos colocam também na mão do consulente. Né? Então, isso vai acarretar em harmonia e equilíbrio nos níveis físico, etérico, emocional e mental. Vocês já perceberam que de vez em quando vocês estão sentados aqui, a gente esparge os aromas. Né? Na terça-feira, no nosso trabalho de cura, de eteriatria, às vezes é espargido lá dentro. As pessoas estão sentadas nas cadeiras ou na maca no momento do passe, os 6 consulentes que estão ali, a gente passa às vezes e vai colocando a aromaterapia no ambiente, além de se trabalhar com a cromoterapia junto. Tá? Tanto os óleos essenciais como os florais são modalidades terapêuticas que utilizam matéria-prima diretamente da natureza, que passa por um processo natural de extração pelo qual seus componentes físicos, químicos são obtidos integralmente. Nada se adiciona ou se retira. Como eles são retirados de forma natural, não há mudança na atuação deles. Eles não perdem energia, tá? E também não é colocado neles aquilo que não os pertence. Tá? A natureza os produziu para benefício da espécie humana. Suas preciosas propriedades terapêuticas têm ressonância positiva com o corpo humano, não causando efeitos colaterais e nem de dependência.
Isso é muito importante, porque os medicamentos alopáticos geralmente geram dependência, né? E o floral ou a aromaterapia não gera dependência. Inclusive o floral se dá álcool. Quando a gente começa a tomar o floral, a gente está em desequilíbrio energético. Quando a gente começa a utilizar ele, que a gente vai se harmonizando, e quando chega no ápice do equilíbrio, que eu estou bem comigo mesmo, eu esqueço de tomar o floral. Ele se dá alta nesse momento. Aí passa 2, 3 dias, uma semana, eu nem lembro que o meu floral existe. Até que daqui a pouco baixa a minha frequência vibratória e digo, meu floral eu esqueci de tomar. Por isso que ele se dá alta, gente. Ele vai atuar na alma, de dentro para fora, de acordo com aquilo que a gente precisa naquele momento. Por isso que ele não vicia. Tá? Pode ser combinado com muitas outras modalidades terapêuticas, porque potencializa o poder de ação de outros medicamentos no corpo quando usado em conjunto com outros métodos. Né? Eu vou ler para vocês um pedacinho para encerrar dos florais que eu tirei desse livro que está aqui na minha mão, depois eu mostro para vocês. Ele diz assim: as flores trazem a luz, a força e o vigor necessários para romper com maus hábitos, esvaziando-nos de todas as mágoas e fracassos do passado e do presente. Muitas vezes, os florais triunfam quando todos os outros recursos falharam. Por que isso? Porque a gente sempre está buscando no externo a solução para aquilo que está nos incomodando. Só que a gente tem que fazer o dever de casa. Tem que olhar para dentro da nossa alma, do nosso ser, do nosso coração e descobrir quais são as emoções, sentimentos, pensamentos que nós estamos alimentando naquele momento e que estão sendo os bloqueadores de energia da nossa vida. E quando a gente para e se dá conta, às vezes é medo, às vezes é ansiedade, às vezes é excesso de preocupação. Isso nos bloqueia, não nos deixa fluir. Então, quando eu começo a fazer o uso do floral, ele vai agir no primeiro momento como um efeito espelho. Ele vai me mostrar, ele vai botar para fora primeiro aquele processo que está me incomodando. Ou seja, se eu estou com medo, ele pode potencializar por 1 ou 2 dias o meu medo. Depois ele vai passar. Porque ele tem que limpar. Senão ele não faz efeito. Aí, a partir do momento, primeiro ele joga para fora, limpa, depois ele equilibra e aí a gente chega naquele patamar do equilíbrio, onde eu dou alta dele por um tempo. Né? E sempre que for necessário, eu posso utilizar esse recurso novamente, porque ele não cria dependência. Os florais são capazes de manter aberto o canal de comunicação entre o eu inferior e o eu superior. Com eles, estamos mais preparados para lidar com os grandes e pequenos desafios da vida. E ficamos assim, aptos a alcançar mais êxito pessoal ou profissional, harmonia e equilíbrio, seguindo o próprio ritmo. Não há nada melhor do que quando a gente se dá conta que nós somos seres únicos, individuais, energias condensadas na matéria. Cada um de nós tem uma missão a cumprir, tem algo a fazer. E quando a gente se dá conta dessa unicidade, que nós somos um com Deus, somos a sua centelha divina, e que cada um é responsável por si próprio, pelas suas próprias escolhas, pelos seus sonhos, pela sua capacidade, pela sua autoestima ou pela sua baixa estima, mas que todos nós somos merecedores de alegria, de paz, de satisfação, as coisas começam a fluir, porque nós entramos no fluxo energético da aceitação. Eu preciso aceitar. E para mim aceitar, eu preciso libertar, soltar, deixar ir o quê? Mágoas, culpas, medos, rancores, dúvidas, indecisões. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou deixar isso? A partir do momento que eu identifico dentro do meu ser, dentro do meu coração, que esse sentimento existe nesse momento. Ele está ali, ele é presente. O que eu vou fazer com ele agora? A partir do momento que eu aceito que eu tenho um medo, ou que eu tenho uma dúvida, que eu estou inseguro,
eu vou trabalhar o medo, vou trabalhar a insegurança. E a partir dali eu vou dar o passo seguinte. Mas eu preciso aceitar. Nós não somos perfeitos, gente. Nós somos perfectíveis. E estamos todos em caminho de progresso físico, emocional e mental. Nosso corpo físico vai ficar aqui. Mas a nossa alma, nosso sentimento, nossos pensamentos vão conosco. E a gente vai seguindo. Já vivemos antes, vamos viver outras vezes. E assim a gente segue na evolução do espírito que não cessa nunca, graças a Deus. Para a gente encerrar, eu gosto muito desse pensamento do Dr. Edward Bach. Tenho um profundo carinho por ele, uma gratidão imensa por ter chegado nas minhas mãos a oportunidade de ter estudado os florais de Bach. Depois de ter estudado com ele, abriu-se a oportunidade de estudar os florais de Saint-Germain e os florais de Minas. E a partir dali, estudando a parte psicológica, emocional de cada planta, de cada florzinha que nasce no campo, a gente vê que a gente é muito pequeno, mas que a gente tem um potencial divino que nos foi dado por Deus. Porque segundo a criação, nós viemos do reino mineral, passamos pelo reino vegetal, pelo reino animal, para chegar no reino hominal. O reino animal ainda são nossos instintos. Então, se nós temos o reino mineral dentro de nós, os cristais de apatita no cérebro, como fala tão bem o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, os elixires de cristais nos fazem bem. Os cristais dentro da nossa casa nos harmonizam. O reino vegetal, a farmácia divina imensa, com ervas curadoras. Com os animais nós aprendemos a ter um instinto de sobrevivência. E o homem, o seu progresso espiritual. Então diz Dr. Bach, que possamos ter sempre no coração a gratidão pelo Criador que em toda a sua glória colocou as ervas nos campos para a nossa cura. Então, as coisas estão aí e eu sempre costumo dizer que o fato, às vezes, de nós não acreditarmos não quer dizer que as coisas não existem. Nós somos energia e a energia está sempre ao nosso redor. Basta que a gente estenda a mão, que a gente abra os olhos, que a gente aceite. O livro que eu tirei, algum texto ali falando sobre os florais, chama-se Florais de Bach, o livro das fórmulas, da editora Pensamento, da doutora Jéssica Bear, doutor Wagner Beluco. Quem quiser, é um livro excelente. Então agora eu pediria, você pode apagar a luz de cima, por favor? Só de cima, só de cima.